Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Kelly Carneiro, sou advogada. Estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre uma das funções essenciais da justiça, que é a advocacia pública. Antes de iniciar, gostaria de agradecer à Univale e na pessoa da professora Silvana, a qual eu tive o prazer de ser aluna, pelo convite, especialmente por esse momento que nós vivemos e por essa iniciativa de vocês em proporcionarem aos acadêmicos essa possibilidade de escolher um caminho para a profissão que eles vão trilhar no fim da faculdade. Fiquei muito honrada pelo convite de participar desses Smart Days. Acho que foi muito importante a iniciativa de vocês e espero de alguma forma poder contribuir. Bem, eu relacionei aqui alguns itens que eu acho importante para transmitir para vocês. Eventualmente, pelo tempo, eu não conseguirei transmitir tudo o que a advocacia pública representa, mas de uma forma singular eu vou estar passando os pontos essenciais e, eventualmente, após a conclusão do vídeo, se vocês tiverem a intenção ou tiverem alguma dúvida, eu desde logo me coloco à disposição para estar auxiliando vocês. Bem, a princípio, sobre a estrutura da advocacia pública, eu vou passar para vocês questões relacionadas aos órgãos de atuação, carreira e ingresso dela, o papel do advogado, a questão da remuneração, carga horária e também algumas questões relacionadas ao impedimento. De início, o que eu posso dizer para vocês? De uma forma geral, a advocacia pública, ela visa a defesa e a promoção e a orientação dos interesses públicos relacionados aos órgãos aos quais ela representa, União, Estado, Distrito Federal e municípios, certo? Ela representa esses órgãos tanto em questões judiciais como extrajudiciais, contribuindo assim na concepção de políticas públicas e ainda realizando a consultoria e assessoria jurídica do Poder Executivo, e no meu caso, do Poder Legislativo, pois eu atuo em Vaiporã como assessora jurídica da Câmara de Vereadores. O papel do advogado aqui, ele vai muito além de prestar assessoramento nas vias judiciais e também nas vias extrajudiciais. Na Câmara, por exemplo, eu atuo na emissão de pareceres, orientação de hipossuficientes para buscarem o reconhecimento do seu direito, encaminho eles eventualmente para a faculdade para que eles possam ser assistidos por um advogado, dou as orientações necessárias nesse sentido. A carreira do advogado público, ela se direciona de uma forma geral ao controle, à defesa e à fiscalização jurídica dos atos que são realizados pela administração pública, certo? No que diz respeito às esferas estadual, municipal e federal com relação ao cargo, posso dizer para vocês que em âmbito estadual e em âmbito municipal, o trabalho do advogado, ele comumente conhecido como procuradores de estado ou procurador de município, é exercida pelas procuradorias, certo? As procuradorias, instituições, são instituídas, na verdade, pelas respectivas Constituição Estadual e pela Lei Orgânica do município. Elas regem a estrutura, claro que de acordo com o que a Constituição Federal estabeleceu lá em cima, que é a Carta-Mãe, né? No âmbito da Justiça Federal, a advocacia pública, ela é regida pela AGU. Na AGU, ela é subdividida pelos advogados da União, pelos procuradores da Fazenda e também pelos procuradores federais. Cada um tem a sua atuação delimitada, as questões relacionadas estritamente à União, a questões fiscais ou a advocacia no âmbito de defesa das autarquias e das fundações federais. O ingresso na carreira, ele se dá por meio de concurso público, que é realizado por cada ente federativo, né, na sua esfera federal ou estadual, municipal, poderes legislativo, poder executivo, né? Cada um realiza o seu respectivo concurso público de provas e títulos, né? E depende, cada entidade ela pode
delimitar a quantidade de questões, quais serão, por exemplo, o conteúdo da prova, né, sempre relacionado ao meio jurídico, com a supervisão da OAB, né? Isso é uma questão constitucional, e sempre que se realiza um concurso que dentre os cargos há a abertura de uma vaga para advogado público, procurador, seja lá como se chame, mas por fim todos, na verdade, somos procuradores, né? Sempre tem que ter a monitoria e o acompanhamento de um representante da OAB, certo? A remuneração do cargo, ela varia muito de município, estado, mas existe um teto, né? O teto, eu até baixei aqui um julgado sobre tema de repercussão geral, que é o tema 510 do STF, e ele nos fala a seguinte tese. Eu vou até ler para vocês, que eu achei muito interessante. Apesar de que no nosso município nós não aplicamos ainda, se Deus quiser vamos alterar. Que aquela expressão contida de procuradores na Constituição Federal, ela compreende os procuradores municipais, que antes não eram compreendidos. Essa aqui na verdade, é uma defesa muito antiga dos procuradores, né? Porque os procuradores do município, pela visão anterior, questões doutrinárias, eles não viam os procuradores municipais no mesmo nível hierárquico, né? Na verdade, não existe hierarquia, mas eles não viam ele no mesmo patamar que os procuradores anteriores. Então, os procuradores municipais, eles sempre estão adstritos às regras e também iniciativas dos respectivos gestores do poder, nos casos prefeitos e governadores. Apesar de que o governador, os procuradores a nível de estado, eles já têm uma remuneração muito maior do que os procuradores municipais, e na verdade o correto é que fossem equivalentes, né? Mas ele fala que os procuradores municipais, eles se inserem sim, da mesma forma que os demais, nas funções essenciais da justiça, que foi o que eu falei logo que nós iniciamos o vídeo, né? Então, eles estão sim submetidos ao teto de 90 inteiro e 25 centésimos% do subsídio mensal dos ministros do STF. Eu não cheguei a fazer a conta exatamente, mas vamos supor que seja uma remuneração mínima superior a 15 mil reais, mais ou menos. Hoje não é a nossa realidade municipal, tanto aqui na Câmara de Vereadores como no Poder Executivo nós recebemos valor muito inferior a esse. Mas, assim, para o cargo são remunerações boas, certo? Para a região, mas são aquém daquilo que realmente é devido a nós que representamos a advocacia pública. Em que pese tenha esse tema de repercussão geral, o próprio STF, quando ele editou, ele já deixou uma brechinha, né? Falando que não é obrigado o município a seguir esse teto remuneratório, e sim que o subsídio ele pode se limitar ao teto do subsídio do prefeito, certo? Então, vamos supor, quem vai por hoje, acho que, se eu não me engano, o teto do prefeito é em torno de 19 mil. Tô chutando, mas é nessa faixa de subsídio. Então, seria uma coisa, assim, não inferior a isso, não ultrapassaria isso, porque cada gestor tem a iniciativa de regular as questões administrativas da função de advogado público, procurador que seja, né? Mas a OAB, ela tem o teto remuneratório mínimo, né? Que é o valor de 3.800, se eu não me engano, pela nova atualização da tabela da advocacia, né? Então, o mínimo que todos os municípios precisam atuar e estabelecer é esse, não pode ser valor inferior a esse. Se algum município, algum prefeito, ou então algum gestor desrespeita essa regra, eles, na verdade, precisariam se adequar ao próprio procurador, solicitar a adequação da remuneração e assim por diante. Na verdade, cada ente, cada servidor
vai procurar que os seus direitos sejam respeitados, né? No próprio estatuto, já partindo para outro ponto que é relacionado à carga horária, ele já prevê que o mínimo da carga horária do cargo de procurador público é de 20 horas semanais. Aqui na Câmara eu atuo dessa forma, de 20 horas semanais, né? Eu atuo aqui no período da manhã, das 8 ao meio-dia, são 20 horas na semana. Nós temos aqui também uma outra procuradora efetiva, ela também atua com a mesma carga horária, e nós temos um terceiro cargo que seria o procurador-chefe, que daí o cargo dele está relacionado à dedicação exclusiva. Então, ele permanece na Câmara em período integral, em que pese nesse momento ele esteja vago, essa é a carga horária atribuída ao cargo, mas pelo Estatuto da Ordem, dada a remuneração mínima, que eles chamam de teto remuneratório respeitoso, alguma coisa assim, eu não me recordo exatamente a nomenclatura, mas eles estão atrelados a esse teto remuneratório e a carga horária. Se eventualmente for superior carga horária, a remuneração, no meu entendimento, tem que acompanhar, né? Mas são salários atrativos, são salários bons, especialmente, por exemplo, para um advogado em início de carreira, né? Esses são valores, na verdade, da OAB para início de carreira, né? Quando você já passa por um período maior de advocacia, esses valores já tem que ser atualizados, certo? Os advogados públicos, diante da minha lista aqui de itens a comentar com vocês, eles também estão atrelados e impedidos, na verdade, atrelados à OAB, ao Estatuto da Ordem, e dentre eles existem alguns impedimentos, quais sejam impedimentos de advogar contra a fazenda pública que o remunera, no caso desses advogados que têm carga horária até 20 horas semanais, né? Que daí eles podem, além da advocacia pública, exercer a advocacia privada, como é o meu caso, certo? Eu fico na Câmara aqui meio expediente e depois eu tenho as minhas atividades profissionais particulares, né? E assim, eu tenho um impedimento, tenho um registro na minha OAB. A partir do momento que eu assumi o cargo aqui na Câmara de Vereadores, isso há 6 anos atrás, esses impedimentos que eu mencionei, que estão inscritos no Estatuto da OAB, eles estão previstos nos artigos 29 e 30 do Estatuto. E eles, vou ler para vocês para ficar mais claro. O artigo 29 fala o seguinte: os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exercem durante o período da investidura. No caso aqui, esse impedimento circunscrito no artigo 29, ele é apenas do procurador-geral, é aquele que é o procurador-chefe, que é assim que normalmente, mesmo que seja intitulado procurador-geral, ele acaba se tratando do procurador responsável pelo departamento jurídico do poder ao qual ele está vinculado, né? Então, enquanto ele está vinculado a esse cargo, ele está inteiramente impedido de exercer a advocacia privada, certo? O artigo 30, por sua vez, ele fala que são impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou ao qual seja vinculada a entidade empregadora. No meu caso, eu estou impedida nos termos do artigo 30, inciso 1, ao qual eu estou impedida de exercer a advocacia contra a fazenda que me remunera. Por mais que eu esteja vinculada apenas ao Poder Legislativo, eu ainda assim estou impedida de exercer a advocacia contra o município de Ivaiporã. Ou seja, se o município, digamos que algum cidadão me procure para propor uma ação contra o município por processo licitatório, digamos assim, né? Eu, infelizmente, não poderei atuar porque eu estou impedida diante do meu vínculo empregatício ao Poder Legislativo de Ivaiporã, né? E o inciso 2, esse mesmo dispositivo, fala o seguinte: os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas
concessionárias ou permissionárias do serviço público, ou seja, os membros do Poder Legislativo, né, em seus diferentes níveis, estão impedidos de advogar contra essas administrações indiretas, né? E no caso, existe uma exceção para o inciso 1, que seria o meu cargo, que seria a docência dos cursos jurídicos. Se concomitantemente com a advocacia pública e a advocacia privada, eu poderia exercer a docência, no caso em questão, né? As responsabilidades do cargo de advogado público, ela tá muito, ela não é vinculada, mas em que pese não esteja vinculada, em que pese, por exemplo, o administrador não esteja vinculado, o membro do Poder Legislativo, como no caso da Câmara, não esteja vinculado a uma orientação jurídica que você esboce em um parecer, se for comprovada má-fé, qualquer coisa relacionada à imprudência, né, no exercício da profissão, eventualmente nós, advogados públicos, também podemos, concomitantemente com os gestores, né, poder ser responsabilizados. Eu lembro de um ponto importante da advocacia pública, porque, por exemplo, nós, advogados privados, nós temos os prazos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, né? Desde o Código de 73, a Fazenda Pública, não o advogado, a Fazenda Pública, ela tem o prazo em dobro para se manifestar nos processos em que ela é parte, né? Então, vamos supor, o Código de Processo Civil hoje, ele estabelece prazo mínimo de 15 dias úteis para que você se manifeste um processo, conteste, apresente recurso, etc, né? E a Fazenda Pública, ela tem, no caso, 30 dias úteis para promover qualquer manifestação processual. Com a alteração do Código de 2015, antes tinha algumas oscilações em questões de prazos, tanto recursal como contestação, mas hoje são prazos igualitários. A manifestação, ela é 30 dias para todo tipo de manifestação processual. Um outro ponto importante que eu lembrei agora, e até não relacionei na minha lista, é a respeito da alteração que teve no novo Código de Processo Civil, que fala sobre a possibilidade dos procuradores terem participação nas questões de honorários sucumbenciais em processos aos quais eles são parte. Antes do Código, esse valor era tido como única e exclusivamente da administração. E o advogado que atuasse no processo, ele não teria direito ao eventual honorário de execução se fosse a parte vencedora da demanda, né? Hoje, com as alterações do Código de 2015, os advogados públicos, no caso, isso se aplica normalmente aos procuradores do Poder Executivo. Por quê? Porque eles trabalham em execuções, né, outros processos mais amplos. Na verdade, o que nós aqui na Câmara, nós não fazemos, né? O nosso exercício profissional, ele está atrelado especialmente na consultoria e na assessoria jurídica. A gente tenta, o nosso objetivo, ele está no pré, não no pós, né? Apesar de que no pós a gente acaba, eventualmente, se houver algum tipo de responsabilização, a gente acaba, na verdade, atuando judicialmente em processos de ação civil pública, em processos de mandado de segurança, processos relacionados a controle de constitucionalidade, até esses todos que eu citei, nós temos em andamento aqui na Câmara algum processo judicial relacionado. Porque, querendo ou não, o representante público, a partir do momento que ele ingressa nessa carreira, ele está sujeito, né, a eventual responsabilização ou coisa do tipo. Mesmo que a Constituição Federal, Constituição de Estado e Constituição Municipal, pelas normas de repetição obrigatória, eles especifiquem que o vereador, ele não responde por seus atos, palavras e votos no exercício da função, né? Então, mas eventualmente existe algum tipo de responsabilização e tudo depende da situação fática, né? O que aconteceu e assim por diante. Mas nós temos uma atuação bem forte aqui, especialmente em análise de processos legislativos, né? Porque, como vocês sabem, a Câmara, ela tem o objetivo,
a sua função típica é legislar, certo? Então, tudo o que é aprovado pelo Poder Executivo automaticamente passou pela Câmara, em casos de lei, né? O Poder Legislativo, ele analisa questões constitucionais, legais, de interesse público, para que após seja submetido ao plenário, votado, aprovado ou não, e assim, consequentemente, seja encaminhado para a sanção e publicação do chefe do Executivo. Mas todas as aprovações legislativas passam pela Câmara e automaticamente todas passam pelo Departamento Jurídico, para que daí haja uma análise prévia, especialmente com relação a esses pontos que eu falei, questões de Constituição, questões de legalidade, né? E aí a questão do mérito, interesse público, isso aí está estritamente relacionado ao representante eleito para esse fim, né? Mérito nós acabamos não nos atendo, na verdade não nos atendo, não acabamos nos manifestando, porque não compete a nós como representantes representantes jurídicos, né, nos manifestar, e sim aqueles que foram eleitos para tal fim, no caso são os vereadores e chefe do Poder Executivo. Bem, portanto, então a nossa atuação ela está atrelada na defesa do Estado Democrático de Direito, né? Que é fazer com que os nossos governantes, de forma clara, de forma correta, né, respeitem aquilo que a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais regem sobre tudo na nossa vida, né? Porque a nossa vida é regida pela lei. Então, por fim, eu me coloco aqui à inteira disposição. É claro que tem muita coisa que eu não falei, né? A gente atua em muitas outras coisas, mas devido ao tempo, fiquei fazendo apontamentos assim mais singulares e de forma superficial para que vocês entendam e também tomem gosto dessa profissão que é digna e muito linda, por sinal. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas por fim eu gostaria de agradecer novamente o convite aqui do pessoal da Univale, pela professora Silvana, e deixar aqui os meus contatos à disposição, se vocês quiserem me procurar por redes sociais, ou então por e-mail, telefone, eu deixo à disposição. A professora Silvana tem os meus contatos. E também aproveitar para convidar todos vocês, como cidadãos, para participarem das sessões legislativas, para participarem das votações que são realizadas, discussões que são colocadas em pauta aqui pela Câmara, até especialmente no período em que nós nos encontramos, né, no período eleitoral, e é muito importante a participação da sociedade. Se, porventura, vocês não conseguirem vir até a Câmara, até pela questão de distanciamento social, as sessões da Câmara são realizadas todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, transmitidas online. Vocês podem vê-las pelo próprio site da Câmara, cmivaiporã.pr.gov.br. Entrem lá, deem uma olhadinha, é muito interessante e eu acho que é gratificante para a construção de uma sociedade mais justa. Então, novamente, muito obrigada a todos. Desculpa aí qualquer coisa. Infelizmente, durante o curso da gravação, eu acabei sendo interrompida aqui na minha sala, mas eu estou à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre a administração pública, até sobre a advocacia pública e mais coisas que nós fazemos aqui. Como eu disse, eu não consegui transmitir tudo, né, devido também ao tempo, mas eu me coloco à disposição e desde já agradeço. Um abraço!